Já de volta com a nossa Manhã da Piedade, ao vivo aqui na sua TV Horizonte. E agora vamos falar de máscaras. Pois é, gente, com a pandemia do novo coronavírus, diversas dúvidas são colocadas todos os dias pelas pessoas, né, a respeito do uso de máscaras. Bom, elas estão entre as medidas de prevenção recomendadas aí pela OMS, Organização Mundial de Saúde, para a não disseminação de doenças respiratórias, como é o caso da Covid-19. No entanto, gente, é preciso nós entendermos mais sobre os tipos de máscaras disponíveis aí no mercado e como elas podem, de fato, nos proteger. Na hora de comprar, surgem muitas dúvidas, não é mesmo? Afinal, há uma diversidade de máscaras aí à nossa disposição. Então, vamos esclarecer essas dúvidas agora em um bate-papo com o médico infectologista, Dr. Leandro Cury. Dr. Leandro, bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui ao Manhã da Piedade. Como vai, minha querida? Prazer falar com você de novo e um abraço a todo mundo que nos assiste hoje. Bom dia. Pois é, doutor, bom dia. Vamos falar então desses tipos de máscaras. São tantos, né? Quais são os principais tipos de máscara que nós encontramos aí no mercado? Eu queria que o senhor já falasse um pouco da eficiência de cada tipo também. Ok, perfeito. Isso é um tema muito pertinente porque gera muita dúvida. E a gente fala isso porque a gente não aprendeu a utilizar máscara, a gente não cresceu aprendendo a utilizar máscara. Então, é uma coisa que nos foi imposta no momento. Então, por isso que gera muitas dúvidas. A gente tem vários tipos de máscara, né? As mais comuns que a gente usa de modo difundido nas ruas são as máscaras caseiras. E elas podem ser feitas de qualquer material. Eu tenho essa aqui, com alcinhas, né? Eu tenho essa também, que é o tecido único. O mais importante dessas máscaras caseiras, elas serem bem ajustadas e elas contemplarem bem tanto o nariz quanto a boca. Ou seja, tem que ser bem encaixada, de modo que confortável e consiga filtrar. Outras máscaras que a gente tem, aí são de modo mais específico, mais restrito. A gente tem as máscaras cirúrgicas, são aquelas clássicas, quando a gente vai no dentista, por exemplo, ele está utilizando, né? Que são as máscaras cirúrgicas, essas não são mais difíceis de encontrar. E a N95, que é uma máscara também geralmente de uso mais hospitalar, de uso mais restrito também, que protege desde sempre, até contra a tuberculose. Mas não são obrigatórias, necessárias não. Na rua, inicialmente, o ideal é a gente utilizar as máscaras caseiras mesmo. E qual a eficiência dessas máscaras, doutor? Por exemplo, a máscara caseira ela é menos eficiente do que uma máscara de um outro material ou não existe isso? Isso vai variar de material para material, claro, mas tem diferença de eficiência. Agora, o mais importante é que todas elas, independentemente do material que é feito, têm a função de proteger, de bloquear, e para isso elas são muito eficientes. Então, quando eu estou falando aqui agora sem máscara, eu estou eliminando gotículas, né, que a gente não consegue ver, mas elas estão caindo no ar, no ambiente e podem chegar até outra pessoa, ok? Então, quando eu utilizo a máscara, eu consigo fazer o bloqueio dessas gotículas. Então, se eu estiver contaminado com Covid ou com outras doenças, com a utilização da máscara, tem uma barreira aqui e ela é eficaz. Então, é claro que tem diferença de eficiência para as cirúrgicas, para as hospitalares, mas as caseiras todas têm a mesma função e é uma função eficiente, boa, da gente fazer o bloqueio. Então, quando a pessoa fala assim, eu não sei se essa máscara funciona, é muito melhor com máscara do que sem máscara. Então, se todo mundo utiliza, vai ficar bem eficaz, por assim dizer. Essas caseiras, em relação ao tipo de tecido que ela é confeccionada, tem a ver também com a eficácia? A gente vê muito aí de algodão, tem outras também que são feitas de TNT. O tipo de tecido interfere na eficácia da máscara, doutor? Interfere, mas interfere pouco, tá? Desde que elas estejam camadas duplas, geralmente de pano, né? 2 camadas, ela vai proteger bem, independentemente se é de algodão, poliéster, neoprene, tricoline, qualquer coisa, tá? Agora, mais importante do que o tipo de tecido é avaliar se a máscara não tem nenhuma avaria, se ela não tem nenhuma rasgo e se ela não está molhada. Ou seja, a máscara tem que ficar seca para proteger bem. Ok? Então, uma máscara seca, independentemente do tecido, se ela estiver contemplando bem nariz e boca, ela vai funcionar muito bem para o que ela se presta, que é essa proteção na comunidade mesmo. Então, mesmo que tenha variações por causa da porosidade do tecido, todas elas funcionam maravilhosamente bem, desde que utilizadas de modo correto e secas.
Tá. Então, por exemplo, para sair de casa, para ir ao supermercado, para uma saída rápida, essa máscara caseira, né, que o senhor mostrou aí, ela é indicada. Agora, para quem trabalha mais com o público, em casos de atendentes aí de farmácia, de supermercado, né, no caso da área de saúde, aí tem que ser uma máscara mais específica, é isso? Sim, aí geralmente em clínicas e hospitais, por Aham. exemplo, a gente dispõe das máscaras mais específicas, mais protetivas, né? Porque protege contra aerossol, que é uma partícula muito pequenininha que fica no ar também, que pode contaminar. Mas, por exemplo, um atendente de balcão, a secretária ou qualquer outra pessoa que está em contato com o público direto, eu volto a falar que as máscaras caseiras funcionam maravilhosamente bem. O ideal nesses casos, a minha sugestão é ter mais de uma, levar mais de uma para o trabalho, na bolsa, de modo que se ela molhar, como a gente já falando, né, tossindo, espirrando, mesmo rindo, a gente troque ela para uma máscara seca e ela vai funcionar muito bem. Então, se eu utilizo e você utiliza a máscara, teremos proteção um do outro e isso vai garantir para a gente uma eficácia boa para prevenir o Covid-19. Essas máscaras de tecido, doutor, qual é a durabilidade delas? Porque a gente vê muitas pessoas que vão lavando, 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 e aí as pessoas ficam na dúvida, né? Será que ela já tem a mesma eficácia? Quando essa máscara não deve mais ser reutilizada? Olha, se o tecido continuar íntegro, inteirinho, se não tiver rasgo, pode continuar utilizando. A minha sugestão nesse caso é sempre lavá-la. Então, ter mais de uma, se for possível, e chegou em casa, coloca para deixar de molho, né, por assim dizer, com sabão ou com algum outro produto para poder desinfectar, tá bom? E pode utilizá-la assim que ela secar de novo. A gente Uhum. só realmente recomenda a troca se ela estiver rasgada, se ela estiver não encaixada bem, né, se estiver caindo para o nariz, ou se ela estiver molhada ou suja. Uhum. Agora, doutor Leandro, a gente ouviu muito no início as pessoas orientando, alguns profissionais da área da saúde mesmo orientando a lavarmos essas máscaras com água sanitária, com um produto mais forte, né? E recentemente a gente percebeu que algumas pessoas estão desenvolvendo uma certa alergia na área aqui do rosto, né? Onde tem esse contato com a máscara. E aí a gente já ouviu outra orientação de alguns dermatologistas de lavarem, de higienizarem essas máscaras com produtos mais neutros, com produtos específicos, inclusive para lavar peças íntimas. E aí, qual é a orientação? Qual é a forma correta? O que a gente deve fazer, então, na hora de higienizar essa peça? Perfeito. Se a pessoa tem uma pele mais alérgica, algum tipo de alergia respiratória, com algum produto, evitá-lo, né? Por exemplo, tem gente que tem alergia a desinfetante, então não vai usar desinfetante. Tem gente que tem alergia a alguns tipos de sabão, então não utiliza. Pode utilizar qualquer produto que desengordure. Então, se a pessoa não tem problema, ela pode usar sabão em pó, tá? O sabão neutro, não tem problema nenhum. Ela tem que avaliar se aquilo não vai dar alergia, porque ela não pode se proteger do Covid, por exemplo, e piorar outra situação, como a situação respiratória da alergia. É Tá? verdade. Então, sim, a recomendação, o ideal seria lavar com produtos mais neutros se a pessoa tem uma alergia. Uhum. Para as crianças, doutor, segue aí o mesmo tipo de máscara para um adulto, só adaptar o tamanho ou tem alguma recomendação especial? Perfeito, é o mesmo tipo de produto. Criança, às vezes, é mais difícil de colocar, né? Porque ela vai tirar a máscara, vai coçar o nariz, vai puxar a máscara, é mais difícil, mas tem que manter também. Para o Covid-19, a gente tem que lembrar sempre que a criança, raramente ela tem sintomas, né? Então, ela vai transmitir muito fácil, sem ter sintoma nenhum. Então, mais um motivo para a criança também utilizar a máscara de modo correto. Apesar de ser difícil em alguns casos, é o ideal. Só adaptar o tamanho da criança, é claro. Importante falar que ela tem que estar confortável na orelha e ela não pode cair, ou seja, ela não pode ficar com o nariz de fora. A gente vê tantas pessoas utilizando com o nariz para fora. Não, a máscara, seja em criança, seja em adulto, ela tem que contemplar boca e nariz. Tá, para ela ficar confortável, então o ideal é que a pessoa faça uma medição ou experimente, porque às vezes incomoda mesmo, puxa a orelha, principalmente, né, doutor? Aí já é um indício que não está no tamanho correto, ideal para o rosto, é isso? Exatamente, né? Cada face tem um tamanho, a gente tem que adaptar a máscara que nos é mais confortável, de modo que ela fique bem ajustada, bem adaptada, mas que não atrapalhe, não fique apertando a orelha. E nem caindo, como ele bem explicou, né? Doutor Leandro, muito obrigada mais uma vez por participar aqui conosco e até uma próxima. É um prazer, um abraço a todos, até a próxima.
Bom, e a gente vai para um rápido intervalo comercial. Eu volto já, porque no próximo bloco o nosso tema são os exames para pessoas idosas, viu, gente? A importância de manter esses exames em dia. Eu volto já.